Olá, eu sou o jornalista Alessandro Carvalho. Este é mais um vídeo sobre o mercado de café para Safras TV. Hoje estou com o consultor de safras e mercado, Gil Barabashi. Olá, Gil. Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo jóia. Bom, hoje nós vamos comentar a evolução da comercialização da safra 2020-2021 do Brasil. Safras divulgou nessa semana dados novos para a evolução da comercialização, dados mensais. Eu e o Gil, a gente vem conversando mês a mês sobre essa evolução. E segundo este último levantamento de safras e mercado, até o dia 8 de dezembro, chegava a 74% a comercialização da safra, com uma evolução de 5 pontos percentuais em relação ao mês anterior, vendas avançadas em relação ao ano passado, que neste período tinha 71% da safra 2019-2020, então comercializada, e também vendas acima da média dos últimos 5 anos para o período, que é de 69%. Bom, Gil, apesar da melhora nos preços que a gente observou em novembro no mercado físico brasileiro de café, a comercialização perdeu o ritmo. O que a gente pode dizer sobre essa diminuição no fluxo de vendas por parte do produtor no Brasil? Olha, Alessandro, realmente o ritmo de comercialização está mais cadenciado, né? A gente teve uma aceleração muito grande, principalmente até setembro, né, quando os preços estavam altos, aproveitando o dólar, aproveitando Nova York em alta, né? Depois, quando ao longo de setembro e ao longo de outubro o preço caiu bastante, houve um recuo nesse fluxo de vendas. O preço até recuperou um pouquinho, mas continuou num ritmo mais lento aí nos últimos meses. O fato é o seguinte, o produtor está mais capitalizado, né, porque aproveitou os momentos anteriores para fazer venda, e ele, estando mais capitalizado e bem vendido em relação à safra, ele administra melhor o seu fluxo de venda. Então, ele vem na boa, ele está sondando as oportunidades e vem de forma cadenciada, aproveitando essas oportunidades. E isso aí, naturalmente, leva a um ritmo mais lento de vendas, né, porque não daria para manter aquele ritmo anterior muito acelerado de vendas. Bom, Gil, falando de preço agora, a gente tem um gráfico para mostrar na tela sobre a evolução dos preços do café arábica bebida boa no sul de Minas Gerais, com 15% de catação na parte inferior da tela, que serve bem como uma referência para os preços no mercado físico brasileiro. E a gente observa justamente essa subida, né, Gil, no mês de novembro, e agora uma acomodação no preço com a última referência em R$ 560 a saca. O que a gente pode falar sobre essa evolução dos preços no mercado físico? Olha, a gente pode ver ali, espelhando, né, Nova York e o mercado interno, que o mercado interno está acompanhando essa flutuação de Nova York. Então, você tem o dólar que mexe, ajuda a compor esse preço, mas ele vem seguindo. Então, quer dizer, o que a gente observou? O preço teve um pico em setembro, né? A gente olha aqui esse pico de preço em setembro, quando essa bebida chegou a R$600 a saca, né? E depois ele veio caindo e veio o quê? Fletar com a linha de R$500, né? Isso aí ali ao longo de outubro. O mês de novembro foi um mês de recuperação nos preços. A gente viu aí que o preço voltou próximo ao patamar de R$600 ali no finalzinho do mês passado, né? E agora nesse começo de dezembro está dando uma acomodada confirmando a recuperação nos preços, né? Esse comportamento de preço está muito atrelado com a questão em relação os sinais em relação à próxima safra brasileira, né? Então você tem sinais positivos no preço por conta da próxima safra brasileira, mas por outro lado você tem um fluxo muito pesado, você tem aí uma oferta muito grande por conta da safra recorde colhida esse ano. Então isso aí entra no caldeirão e ajuda a compor os preços. Mas de uma forma geral o que a gente viu é o seguinte, uma recuperação nos preços do café no mercado físico, se afastando da linha dos R$500 a saca e aí testando, se aproximando um pouco mais da linha de R$600 a saca. Bom, Gil, e falando um pouco agora sobre Nova York, que a gente tem na tela, na parte superior, o contrato março, a gente viu no dia de ontem, os preços caíram de forma significativa, quase 2% no contrato março, fechando a 117,5 centavos de dólar por libra-peso, muito devido à divulgação dos números do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, de embarques novamente recordes para um mês, no caso do mês de novembro, e isso vem ocorrendo nos últimos meses, recordes
para cada mês, como a gente observou, o Brasil exportando mais de 4 milhões de sacas por mês, devendo fechar aí esse ano de 2020 com embarques recordes, e esse forte fluxo das exportações do Brasil, em que pese esse movimento um pouquinho mais lento nas vendas no mercado interno, vem sendo muito importante realmente para esse sentimento de tranquilidade no abastecimento global, não é, Gil? Exatamente, Alessandro. O que a gente vê lá fora, olhando Nova York e o preço internacional de café, a gente vê o seguinte, que houve um processo de recuperação nos preços do café. E daí você tem duas variáveis que explicam esse movimento. Primeiro, o otimismo, né, causado aí pelo início da vacinação, né? Então você começa aí o início do processo aí de vacinação contra a Covid-19, né, no mundo. Isso aí gera um ânimo e dá estímulo, né, e de certa forma serve de suporte para o preço dos ativos, principalmente aí commodities e ações, ativos de maior risco, né? Então isso é um fator. Então esse otimismo financeiro ele se reflete de uma forma positiva sobre os preços do café. E outro fator que também ajuda a entender essa curva de recuperação dos preços é o sinal cada vez mais forte que vai ter uma quebra significativa da próxima safra brasileira. Então, a gente sai de um ano de recorde e aponta para 2021 um cenário de quebra. Isso aí fez os preços subirem, né? Mas aí a gente está olhando ali, acompanhando a telinha ali, e vê que é o seguinte, ele está com dificuldade de se sustentar acima de 120 centavos. Daí entra o quê? A questão de curto prazo. E entra justamente nisso que você acabou de mencionar, fluxo. Então, no curto prazo, você tem um fluxo internacional muito grande, uns embarques muito grandes e uma tranquilidade no abastecimento. É Brasil embarcando aí acima de 4 milhões de sacas mês, que é um volume extremamente grande, né? A Secafé apontando aí um recorde de exportações para esse ano. Paralelamente, você tem também Colômbia, e você tem centrais entrando com suaves no mundo, e também Vietnã entrando com robusta. Então, você tem uma situação que é bem tranquila de curto prazo para o comprador internacional. E isso aí limita o avanço do preço. Então, você tem a sombra do fluxo grande limitando, mas você projeta para frente o quê? Um cenário aí de sair de uma situação de superávit e talvez ir para uma situação de déficit, né? Então, essa curva, ela ameaça a alta, essa investida de alta, mas o curto prazo de fluxo muito grande limita, e daí dá para a gente entender esse comportamento aí meio lateral e essa dificuldade de vencer ali de 120 centavos lá em Nova York. Tá certo, Gil. Bom, aproveitando para já anunciar para quem nos assiste, que na próxima semana, Safras e Mercado deve divulgar uma atualização dos números da safra brasileira de café da nova temporada. E então fique atento aos nossos canais, a safras.com.br, e o nosso serviço, nossa plataforma de informações. E, Gil, o que a gente pode dizer desse encaminhamento para o final do ano, do mercado internacional e do nosso mercado interno de café? Olha, Alessandro, o encaminhamento é que foi um ano, apesar dos pesares, um ano aí positivo para o produtor de café, né, em termos de preço, em termos de receita, né? Ele soube administrar bem, né? E agora a ideia é, esse restante de safra 2021, né, a gente viu aí que os números estão acelerados de venda, é ele administrar esse fluxo de venda apostando no quê? Apostando numa safra menor em 21 e num efeito maior sobre os preços, né? Esse deve ser a estratégia, né, que os produtores vêm adotando, né? Trabalhar de uma forma mais cadenciada o seu fluxo de venda, de olho no quê? Nesse cenário, esse desenho esse desenho esquisito, esse desenho ruim para a safra de 2021 e o efeito dessa safra 2021 sobre o mercado. Então, a ideia é que ele trabalhe de uma forma mais cadenciada esse fluxo de venda, apostando aí numa recuperação nos preços internacionais. Uma coisa que ele tem que prestar atenção é o seguinte: o sinal do dólar é um sinal negativo. Então, quando você tem aí expectativa de recuperação dos preços em dólar no mercado internacional, o câmbio, com a questão da vacinação e da recuperação, retomada da atividade mundial, o cenário para o câmbio é inverso. Então, quer dizer, essa composição aí ele tem que tomar cuidado para não errar na dose em relação à aposta demais no preço em dólar e daí ele perder na conversão do câmbio.
Tá certo, Gil, te agradeço. Você pode conferir mais informações de safras e mercado no nosso site, safras.com.br. Conheça a nossa plataforma, como mostramos no gráfico nessa nossa entrevista, esses gráficos todos são da nova plataforma de safras, e você pode assistir ao nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, baixe também gratuitamente o nosso aplicativo, o Safras Connect. Muito obrigado, Gil, e até uma próxima. Obrigado, Alessandro, e até a próxima.